Saudações a todos, aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Eco Training. Se inscreva no canal, deixa o like, o joinha, você tem DNA, tem diesel na alma, gosta de caminhões, gosta de motores diesel, seu lugar aqui conosco. Compartilhe os nossos vídeos, deixem suas sugestões. O assunto de hoje, pessoal, o assunto de hoje é de uma transmissão pouco conhecida, infelizmente, assim, ao meu modo de ver, eu acho até meio que injustiçada, tá? É a Allison TC10, a TC10, olha lá aí, ó. É uma transmissão que foi desenvolvida no finalzinho, ela foi, na verdade, lançada no final de 2011, lá nos Estados Unidos, tá? E ela foi descontinuada em março de 2020, infelizmente, tá? Porque ela não fez muito sucesso naquele mercado. Eu acho uma injustiça. Talvez por alguns, sei lá, alguns fatores aí que a gente vai comentar aí no final do vídeo. Eu quero que vocês deixem as suas sugestões. Nós vamos falar um pouquinho dela, né? E em quais caminhões que inicialmente ela foi ofertada. Ela estava ali na gama de opcionais de alguns caminhões do grupo Packard. Depois a International também mais para frente ali, ela passou a ofertar também, né, como opcional. E ela prometia um incremento na economia de 5% em relação às transmissões automatizadas e manuais da época, né, pessoal? Aí o pessoal pensa, mas poxa, uma transmissão automática que é naturalmente um pouco mais gastona, né? O trem de força ficou um pouquinho mais gastão do que uma transmissão automatizada, do que uma manual. Como ela conseguiria ser mais econômica do que uma automatizada, que já naquela época já era moderna, né? Em meados de 2011, ou até mesmo uma transmissão manual? Você pega um operador muito bom, a transmissão manual dá um excelente resultado. Inclusive nos Estados Unidos, as Eaton Fuller de 18 e de 13 marchas ainda saem como opcional. Não é mais de série, né? De série agora a grande maioria são as transmissões automatizadas por lá. Mas ainda você tem, graças a Deus, porque eu gosto da transmissão manual. Eu vou ser sincero para vocês. Eu prefiro a transmissão manual. Se fosse para eu operar um caminhão, eu gostaria, por exemplo, se eu fosse operar um Volvo, eu queria uma VT, né? Se eu fosse operar um Scania, eu queria uma GRS. Só que agora, infelizmente, vocês sabem que não tem essa possibilidade mais aqui no nosso mercado, ok? E eu sou fã das transmissões Eaton Fuller, as caixas secas, que só usam embreagem para sair. É melhor, para mim, eu acho melhor ainda. Os engates são rápidos, precisos, enfim, né? Deixando um pouco as transmissões manuais de lado, que eu gosto de operar, vamos falar da automática. Eu gosto muito também da transmissão automática, inclusive já comentei aqui que em determinadas aplicações elas são imbatíveis, pessoal. Carga invisível, coleta de lixo, ônibus urbano, enfim, já comentei sobre isso, tá bom? Mas vamos falar aqui da TC10, né? É uma transmissão fantástica, foi desenvolvida, não, já havia sido desenvolvida, foi lançada no mercado americano, praticamente ali no finalzinho de 2011, no começo de 2012 ali. E essa é uma transmissão automática meio que diferentona, né, pessoal? Ela tem duplo contra-eixo, ela tem duas rés, e o conversor de torque, lógico, na saída ele tem um fator de conversão total, mas durante as trocas de marcha, ela foi desenvolvida para entrar no lock-up o mais rápido possível para que ela tivesse maior eficiência, tá bom? Então, uma transmissão simplesmente fantástica, cara. É como se fosse quase uma transmissão meio híbrida, sabe? Porque o comportamento dela nas 10 marchas, depois que você sai com o caminhão, você só vê o fator de conversão entrando ali no momento da troca de marcha. E todos sabem que uma transmissão automática não há perda do fluxo de torque na transmissão durante as trocas, tá? Então você não deixa de tracionar em nenhum momento, isso é muito importante. Isso aí a gente vai comentar no finalzinho do vídeo, porque talvez aí esteja a cereja do bolo daqueles 5% que eles estariam prometendo, tá bom? Ela foi ofertada no T880, no Kenworth T880, no Kenworth T680. Lembrando, vamos voltar aqui um pouquinho. O T680 é um caminhão vocacional, ele tem uma vocação fora de estrada. Lembrando que a Allison, a TC10 saiu de linha em março de 2020, mas ainda existe a 4.700 como opcional lá para esses caminhões, tá bom? O T680, que é um caminhão muito bonito, caminhão rodoviário, né? Eu acho muito bacana. A cabine mais aerodinâmica, com mais visibilidade do que os caminhões tradicionais, embora eu acho o tradicional mais bonito, né? Aquele bicão reto e tal. Eu acho, assim, esteticamente falando. Mas essa é uma cabine, lógico, muito mais aerodinâmica.
Dizem, né, quem opera os caminhões lá diz que esterça mais do que os tradicionais, tem mais visibilidade, né? A T-Citern também foi ofertada no Peterbilt. Tem gente que chama de Peterbilt, né? No inglês, às vezes, tem som de R, né, gente? Tem gente que chama Peterbilt. Então, ou Peterbilt ou Peterbilt, o que vocês acham? Deixa no comentário, tá bom? Eu vou chamar de Peterbilt, igual os americanos. Ou Peterbilt, igual muita gente fala aqui no Brasil. Então, ou PET, tá bom? Ou PET 567, bonito caminhão, né, pessoal? Esse 567 é uma mistura de um tradicional para-brisa inclinado, né? É Laika, está em cima do muro. Foi ofertado nele e também no 579. Lembrando que sai algumas versões fora de estrada do 567, umas versões vocacionais. O 567 é um caminhão meio... ele é bem versátil, tá? E o 579, que é um caminhão mais aerodinâmico, mais ao estilo do T680, tal, são do mesmo grupo, né? Grupo Paca, com marcas diferentes. E aí, você prefere a Kenworth ou a Peterbilt? A Peterbilt, qual que vocês preferem? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O caminhão tradicional que eu mais gosto na linha da Kenworth é o W900, que inclusive está vivo até hoje. E dos tradicionais, o extinto, o Peterbilt 379, ou Peterbilt, né? Eu prefiro o PET 379, dos tradicionais. E vocês? Deixa aí no comentário, tá bom? Então, esses foram os caminhões que no começo a T-Citern foi ofertada como opcional. Você sabe que lá nos Estados Unidos, o cara escolhe lá os eixos, uma infinidade de coisas, relação diferencial, as caixas, embora hoje isso não seja... não tá tão assim, não tá para escolher muito, que nem antigamente você tinha vários motores, Caterpillar, Cummins, Detroit, né? As transmissões tinha Rockwell, Spicer, tinha Eaton, tinha Allison, tinha uma série. Hoje não, cara, hoje tá mais, né? Você pegar uma especificação de um caminhão, você não tem aquela gama de motores e transmissões que você tinha antigamente. Mas mesmo assim, lá nos Estados Unidos, você consegue escolher muita coisa ainda. Inclusive a transmissão manual, se você quiser, por enquanto. Tá bom? E aí, na época, olha só que bacana. The Next Generation of Allison Electronic Controls. Então, ela estava na quinta geração de controles eletrônicos. E aqui nós temos dois tipos de seletora. A com a alavanquinha dos botões. Qual que você prefere? Eu prefiro a do lado esquerdo, eu acho mais bonitinha com a alavanca. Mas aqui no Brasil, as nossas Allison que saem nos caminhões aqui com essa caixa, sai com a seletora de tecla. Essa do lado direito aí. Tá bom? E aí, qual das seletoras vocês preferem? Lembrando que ambas as seletoras elas dão a vida do óleo, a vida do filtro e a vida da caixa também, tá bom? Então, health, como é que é? Health, saúde da caixa, é isso mesmo. Saúde, health, como é que era que ele dava na seletora lá? Me fugiu da memória. Você quer health de saúde. A saúde da caixa é uma função, tá certo? Que ele dá para você em relação ao desgaste dos pacotes de embreagem. Então você tem como monitorar tudo isso. Tem um laboratório para medir alguma coisa no óleo? Não, pessoal. É um algoritmo que calcula as circunstâncias operacionais, como temperatura, número de trocas de marcha, velocidade média, uma série de coisas. Então, quando você troca o óleo da transmissão automática Allison, você informa na própria seletora que tipo de óleo você põe. O mineral tem uma vida menor e o sintético uma vida maior. Tá? Depois que a seletora recebeu a informação de que tipo de óleo que está lá, o algoritmo começa a calcular, de acordo com as circunstâncias operacionais, quando que vai ser feita a troca de óleo, qual é a recomendação de troca de óleo dessas caixas. Tá bom? Lembrando que a transmissão automática, pessoal, o que vai determinar a durabilidade, um bom funcionamento da transmissão automática é a qualidade do fluido. Ele deve ser translúcido, ele não pode ser preto. Tá? Então, esse é o segredo da longevidade de uma transmissão automática. E os filtros também, né? À medida que vai ficando saturado, né, o sistema, o algoritmo fala, olha, está na hora de trocar o filtro, te dá um prognóstico, quantos quilômetros, quantas milhas nos Estados Unidos você pode rodar com isso. Ok? Bem interessante. Então, a própria seletora, o próprio algoritmo, a própria inteligência do módulo, ele te dá esses prognósticos operacionais. Ok?
E aqui, pessoal, vamos ao que interessa, vamos ao conceito técnico da TC10. Lembrando que aqui não aparece nada em função de retarder, porque o retarder é acoplado à caixa e você compra se quiser. Ok? Vamos lá. A primeira marcha da TC10, ela tem uma relação de 7,40 para 1. Porém, você multiplica pelo fator de conversão do conversor de torque TC633. Então, se você pegar multiplicar 7,40 por 1,84, vai ter uma relação final de 13,62 para 1. Certo? A título de curiosidade, lembra dos Scanias 10 marcha, a caixa GR871? Olha só, a primeira marcha da GR871 é 13,51. Só para vocês terem uma ideia. Tá? As transmissões dos Volvo que saiu lá atrás, lá, né, no NL12, que saiu na 1935, na 1941, aquelas transmissões EF das primeiras gerações lá de 16 marchas, a primeira reduzida é 13,68. Então, veja só, a TC10, ela tem uma primeira marcha com esse conversor que só estava disponível com esse conversor, praticamente muito próxima daquela primeira marcha do Scania de 10, que é 13,51, e das ZF de 16, que é 3,68, só para vocês terem uma ideia, tá bom? E a última marcha da TC10 é Overdrive 0,86, e aqui eu utilizei como parâmetro comparativo uma suposta relação 3,40, que ela é uma relação, inclusive no Scania tem também. Por que eu usei a 3,40? Porque com a relação 3,40, eu acho que para as nossas condições, falando aqui no Brasil, não estou falando nos Estados Unidos, tá, gente? Mas você pode usar um diferencial até mais longo, não tem problema. Lá, dependendo do lugar que você roda, é mais plano, não é mesmo? E embora eu ouvi falar também que tem lugar com muita serra, enfim, aí vai dependendo onde o cara vai rodar. Mas aqui no Brasil, eu aconselharia uma relação 3,40 para 1, onde você teria uma RFT em última marcha de 2,92. Tá? Você teria uma última marcha mais livre ali. Você ia estar a 80 por hora, cara, mais ou menos ali a 1.150 RPM, mais ou menos ali, tá bom? Só para título de curiosidade. E aí, olha só que bacana. Você tem duas rés, né? Você tem uma ré com a relação 6,71 e uma ré longa com a relação de 1,95. Tá bom? Então a TC10 te dá duas marchas ré, certo? Ou marchas rés. Tá no plural, né? É isso mesmo? Não podemos faltar às aulas de língua portuguesa. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Então, olha só que bacana, não? Aí o pessoal fala, nossa, a primeira é muito longa. Lembre-se, olha aqui o conversor de torque. Lembrando também que depois que você partiu com o caminhão, a segunda marcha, ela vai entrar no conversor, mas ela não vai entrar com esse fator de conversão total, tá certo? Ela vai entrar com um percentual bem menor só para acoplar a marcha e fazer com que ela tenha aquela sequência suave, ok? E assim por diante até chegar na última marcha. Tá bom, pessoal? E aí é o seguinte, né? Vamos debater uma coisa. Lá atrás eles falaram do incremento de 5% de economia. Suponhamos que você está com uma composição dessa. O trânsito parou e aí tem caminhão. Eu vou considerar um caminhão com o mesmo motor, com a mesma assim, configuração de potência e torque do motor, certo? Lógico que em relação de eixo traseiro, você vai adequar à transmissão que você tem ali. Então, se você tem uma Direct Drive manual, você vai ter uma outra configuração de redução. Se você tem uma Overdrive manual, você tem uma outra configuração. Por exemplo, as RTLO de 13 e 18 velocidades, a última marcha é 0,73 para 1. Então você vai readequar todo o trem de força, toda a relação diferencial para essa realidade onde você tem duas overdrives, tá bom? Então eu quero deixar claro aqui que essa comparação vai ser feita apenas com um motor, com aquela mesmo motor, só que com caminhões distintos. Então eu vou pôr do lado aqui uma Ultra Shift Plus e uma caixa manual de 10. E nós vamos arrancar com os três caminhões, o TC10, uma manual de 10 marchas e uma Ultra Shift Plus de 18. O que acontece com a manual e a automatizada no momento que troca de marcha? Mesmo você não usando embreagem, o que a automatizada vai fazer, né, eu mesmo, eu só uso a embreagem para sair.
numa RTLO. Mas a partir do momento que você tira o pé do acelerador, seja para trocar de marcha ou a automatizada, no momento que ela debreia, o caminhão deixa de tracionar. Então, quanto maior o peso, maior a inclinação da via. Esse deixar de tracionar faz com que você tenha uma leve... você vai perder um pouco a velocidade. E você vai ter que recuperar essa velocidade, tá certo? Em relação à TC10. E esse recuperar a velocidade vai fazer com que você, lógico, gaste um pouquinho mais de combustível. É natural. Você imaginou? Então, quanto maior a inclinação da via e maior o peso da composição, maior vai ser essa diferença em relação... maior vai ser a vantagem da TC10, da TC10, em relação aos outros dois tipos de transmissão que nós estamos aqui hipoteticamente comparando. Não sei se vocês entenderam essa linha de raciocínio. Então, talvez seja daí aquele incremento nos 5% de economia que a TC10, né, que a TC10 poderia ter em relação aos outros tipos de transmissão. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eles deram uma média de 5%, porque dependendo da operação, for muito mais severa, né, com muita topografia de subida, muita troca de marcha subindo, às vezes você parando num determinado local, arrancando com o caminhão, eu vou me arriscar a dizer que 5% é até... acho que poderia até ser maior esse número aí em relação às outras transmissões. Haja visto que a TC10 é uma transmissão compacta, ela tem poucas perdas por atrito, isso é muito importante, ela não é aquela transmissão de zona, porque o conceito de construção de uma transmissão automática é diferente, e a robustez da TC10 também vem do conceito de duplo contra-eixo, assim como as Eaton Fuller, né? Road Ranger Twin Counter Shaft, a RT, a caixa RT vem disso, tá bom? RT é Road Ranger Twin Counter Shaft. Twin Counter Shaft significa duplo contra-eixo. Mas eu fiquei triste ao saber... Gente, eu vou ser sincero para vocês. Eu fiquei sabendo porque eu pesquisei agora há pouco tempo. Eu não sabia que ela tinha saído de linha, né, a TC10. Tá? Em março de 2020, infelizmente, a Allison deixou de produzir a TC10 por falta de venda. Não estava vendendo. Mas por que a TC10 não estava vendendo? Por que os caminhões não eram pedidos com essa caixa? Gente, é assim, ela era de 15% a 20% mais cara em relação a uma transmissão manual ou automatizada. Aí vem um porém. Por que a TC10 não deu certo? Eu vejo, pessoal, talvez uma questão cultural também. Lá nos Estados Unidos as pessoas enxergam as transmissões automáticas como transmissões vocacionais, assim como no Brasil, é claro. E talvez não tenham acreditado muito nesse novo conceito da TC10, né? Talvez eles não tenham acreditado muito nisso daí. Aí eu vou mais longe um pouquinho. Talvez tenham faltado aqui aquela ação maior de marketing dos próprios vendedores da TC10 em relação ao contato da fábrica com as montadoras, com os fabricantes de caminhões. Talvez um estudo mais elaborado de um TCO, né, o Total Cost Ownership, ou custo total de propriedade, numa aplicação aí ao longo de 5 anos, uma coisa, um estudo bem feito, não é verdade? Você pega aí, professor, mas vou rodar 5 anos. Não, cara, você não precisa rodar 5 anos, você pega uma aplicação que você tem a mesma rota, roda um ano. Não é possível que um ano você não vai ter o prognóstico aí, multiplica por 5, isso aí é lógico que ao longo do tempo você vai ter no desgaste, enfim, uma série de coisas. Mas assim, eu acho que deve ter faltado, assim, sabe, aquele coisinha a mais, assim, para que ela não morresse, para que tivesse... Eu acho que se a TC10 tivesse uma pequena fatia de mercado, a Allison não teria tirado essa fantástica transmissão, né, do seu portfólio de produtos. Eu fico muito chateado, porque eu falo para vocês, eu gosto de transmissão automática, eu sei que para algumas aplicações elas são imbatíveis, e essa é a história da TC10, uma das maiores, para mim, né, a melhor transmissão automática pura para aplicações rodoviárias do mundo. É isso aí. Parabéns a Allison pela TC10, fiquei triste que ela não existe mais, existe sim peças de reposição, existe, enfim, vai continuar fornecendo, né, vai dar todo o apoio para quem tem a TC10, mas, dona Allison, quem sabe nasça uma TC
TC-10 Fênix, ou uma TC-11, uma TC-12. Olha que bacana, não é? Quem sabe não vem uma TC-12 por aí, uma TC-12 Fênix, ressurgindo das cinzas do seu glorioso passado, que não teve nenhum passado, infelizmente. Foi pouquíssimas unidades rodando com a TC-10, uma fantástica transmissão automática. E aí, gostaram da história? Rapaz, eu fiquei sabendo agora há pouco, falei, deixa eu fazer um vídeo e informar o pessoal. Muitas pessoas não conhecem essa transmissão. Aqui no Brasil, nem acho que... Rapaz do céu, isso aqui... Só se importar algum caminhão usado de lá com essa caixa. Tá bom, pessoal? Mas é isso aí. Quero agradecer a vocês, agradecer a Deus por mais esse bate-papo aqui com todo mundo. Trazer para vocês uma informação. E aí, gostaram da TC-10? Teria um caminhão com ela? Se inscreva no canal, deixa o like, joinha. Temos treinamento para formação de instrutores, multimarcas, multissegmentos para caminhões e ônibus. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos vocês. Anderson Dantas da Eco Training. Até o próximo vídeo.